Aí, entra o nosso trabalho mútuo, né. Ele vai entrar com a parte cirúrgica para corrigir, e eu vou entrar consequentemente para evitar com que venha romper no membro contralateral e tratar esse sobrepeso, essa inflamação que se formou ali. Olá, farejadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FaroCast, o seu novo podcast favorito. Aqui é onde a saúde do seu pet é realmente levada a sério. Eu sou Paola Gisele, estudante de medicina veterinária e apresentadora aqui do FaroCast. Antes da gente começar esse bate-papo interessante que a gente tem hoje, com dois convidados maravilhosos, eu preciso agradecer quem vai tornar o nosso podcast possível. A Faro Animal, que é a nossa casa e referência em diagnóstico e cuidado preciso. A Physiocare Pet, que devolve movimento e qualidade de vida para os nossos pacientes. A Todo Dói Farmácia Veterinária, que acompanha cada tratamento com responsabilidade e muito carinho. O Pet Shop Titia Wow Pet, que cuida da beleza e bem-estar dos pets. E a Avance Soluções Empresariais, que apoia o crescimento e a estruturação do nosso trabalho nos bastidores. Obrigada a todos vocês por acreditarem nesse projeto e por fazerem parte da nossa jornada. Bom, eu queria apresentar de primeiras damas, a nossa pediatra veterinária. Ela é especialista em reabilitação funcional e controle de dor, focada em devolver movimento, conforto e qualidade de vida aos pets. Ela está à frente da Physiocare Pet, uma empresa de reabilitação veterinária parceira da Faro Animal. Atua em conjunto com a equipe de ortopedia, que eu vou apresentar ele também, para oferecer protocolos completos, seguros e individualizados para cada paciente. Ela acredita na fisioterapia como ferramenta essencial não só na recuperação, mas também na prevenção e na longevidade dos animais. É dedicada, criteriosa e apaixonada por transformar a vida dos pets através da reabilitação. Doutora Rafaela Gomes. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso FaroCast. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, juntamente com o Dr. Leonardo, para falar um pouquinho sobre esse universo de ortopedia e fisiatria. Ah, que bacana. A gente está muito ansiosa para entender um pouco, porque é uma novidade no mercado, né? Sim, Não tinha. é uma especialidade nova, né, de uns 20 anos para cá, ela vem crescendo e tem muito para crescer e desenvolver, e a gente está sendo, o pioneiro, né, com a Physiocare Pet, é a primeira do estado de Goiás, é a nossa unidade, então a gente está muito feliz com essa novidade em Itumbiara. Ai, que felicidade. E agora eu quero apresentar também o nosso médico veterinário que tem formação na área de cirurgia geral e ortopedia, tem foco em devolver mobilidade, conforto e qualidade de vida aos pets. Ele atua na Clínica Faro Animal, onde é referência em diagnóstico preciso, atendimento de traumas e manejo cuidadoso com os pacientes ortopédicos. Defensor de uma medicina responsável, baseada em evidências e resultados reais para tutores e animais. E é um profissional que enxerga além da lesão. Ele vê o paciente como um todo e luta para oferecer sempre a melhor conduta possível. Doutor Leonardo Garcia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paola. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui conversando com você, estar aqui no episódio 2 do FaroCast junto com a doutora Rafaela, onde que é a nossa parceira veio para acrescentar muito, muito mesmo. A gente tem muitos pacientes, nós temos muitos pacientes, né, que muitas das vezes não podem entrar numa mesa de cirurgia, né? Não podem ir para a cirurgia e acaba que a fisiatria entra ali também com um toque especial, a cereja do bolo no tratamento, onde que a gente consegue devolver muito mais deambulação, né? O animal ele caminha muito melhor e sem dor, que é o que a gente quer. Pet sem dor, conforto e vida e longevidade, tudo que a gente procura. Com certeza. Doutores, quero entender um pouquinho da história de vocês, né? Me contem um pouquinho por que vocês decidiram fazer veterinária e por que ortopedia e por que fisiatria. Quer falar primeiro? Pode ser. Então, eu sempre sonhei em ser médica veterinária. Eu vivo o meu sonho constantemente. Nunca teve outra profissão que me tocasse tanto quanto a medicina veterinária, os animais, né? Um amor, assim, Uhum. que nasceu comigo e eu busco ser melhor a cada dia, me especializar mais, né?
Porque hoje o animal, ele não é só um animal como antigamente. Hoje ele é um membro da família. Então eu trato do membro da família de muitas pessoas. Então é esse amor que me move todos os dias para superar os obstáculos, as adversidades e a fisiatria, né? Eu já sou formada há 11 anos. E aí, assim como o Dr. Celso estava falando ali, ele veio se especializando, buscando melhorar. Então, eu também já atuei em outras áreas. Tenho pós em clínica e cirurgia de pequenos animais, onde eu passei a maior parte da minha vida profissional atuando, né? Tanto na clínica quanto na cirurgia. Depois fui para o lado da prevenção, que é algo que me move também, está assim vinculado com o meu propósito como veterinária, trabalhar o foco em prevenção, o olhar do tutor com o seu animal de estimação. E a fisiatria, ela entrou assim na minha vida quando eu já estava buscando assim aquele algo a mais para somar na minha jornada, né? E depois que eu conheci esse universo, eu me apaixonei, porque a gente vem de um desgaste também psicológico de lidar com muito animal doente na nossa Sim. rotina. E eu estava passando por esse desgaste, né? Já vinha passando, então a fisiatria, ela brilhou assim nos meus olhos como a forma de trazer qualidade de vida, de trazer esse conforto e essa longevidade, né? De trabalhar focada com o bem-estar animal e não com a clínica, com a cirurgia, que muitas vezes a gente pega o animal já sem muito o que fazer, sem muita opção, o animal em sofrimento. Então é algo assim que trouxe um oxigênio novo para mim, uma área assim que eu me encantei e a cada dia eu estou mais focada e mais apaixonada através dos nossos pacientes, dos nossos resultados. E dá pra ver realmente o nível de dedicação, né? Porque se formar nessa área de fisiatria é muito difícil. Eu considero você uma guerreira, porque a hora que você pega pra fazer uma marcha num cachorro naquela esteira, eu não dou conta. É luta, é sofrido, mas a gente ali, quando eu tô fazendo aquela marcha, que a gente fica lá fazendo vários movimentos, O pessoal, pra quem não sabe vários... da marcha que eu tô falando, o que que acontece? A gente tem a esteira subaquática, né? E aí o animal fica lá, e às vezes é um animal de 50 quilos, e a gente tem que ficar mexendo a pata dele pelo animal. fazendo movimento por ele. Muito difícil. É muito difícil, desgasta muito o nosso físico, né? Requer muita força, muita habilidade nossa também, porque a gente precisa reensinar esse animal a fazer os passos corretamente, né? Reensinar ele a andar. E quando a gente tá ali fazendo, eu não penso nessa parte, né, do cansaço, eu penso em dar o meu melhor ali. E aí depois a gente toma um analgésico. E tá tudo e certo, tá amanhã tudo é outro certo, dia. isso. E você, doutor? E aí, Paola, doutora Rafaela, a minha história é um pouco diferente. Eu tenho uma formação tem pouco tempo, diferente do Dr. Celso, que tem 14 anos de formado, a doutora Rafaela tem 11 anos. Porém, eu nunca pensei em fazer veterinária também. Eu tava lembrando aqui, o Dr. Celso, eu vi o primeiro episódio, falando da primeira faro, do segunda, e quando eu tava no 6º ano, na escola ainda, o doutor já tava atendendo, e nos intervalos ali pra minha aula de tarde, eu vi os animais chegando, que a faro era em frente à minha escola, e nem imaginava que ia fazer veterinária. Então, pra mim, quando se fala de medicina veterinária, é propósito. Então, acredito que foi o caminho que Deus criou pra mim. E ainda mais na área de ortopedia e cirurgia geral. Eu entrei na faculdade querendo mexer com equino toda a vida. Quando eu fui criança, fui pra fazenda e sempre mexi com equino. Então eu pensei, se eu fosse fazer uma faculdade, porque eu também não pensava em fazer faculdade. Meus pais, eles vêm de empresas, né? Então, toda a vida eu trabalhei em empresa Era e era para empreendedores. ser empresário. Uhum. Então, a minha jornada era aquela. Só que eu entrei na faculdade, querendo mexer com equinos depois e entrei pro estágio na Faro. Fui estagiário por bastante tempo, acredito que dois anos, isso mesmo. 2 anos. Fui estagiário do Dr. Celso em cirurgia, estagiário da clínica em geral também, porque acompanhei
desde internação, atendimento clínico, cirurgia, e descobri que eu sou apaixonado, né, que é cirurgia e atendimento clínico. Aí entrei no estágio, fui descobrindo, apaixonado por cirurgia, falei, doutor, acho que é isso que eu quero pra mim. Aí ele falou assim, cara, se é o que você quer, cai de cabeça, estuda e corre atrás. Ele me deu uma dica também de uns cursos de cirurgia da Anclivepa, entrei, fiz os cursos e falei, não, é isso mesmo, tô apaixonado e eu quero ser cirurgião. Só que ainda sentia que faltava algo a mais e comecei a falar de ortopedia. Aí ele falou, cara, se você quer ortopedia, então foca. Se você quer ortopedia, vai. É cirurgia ortopédica também, então corre atrás. Aí que eu fui fazendo 2 estágios. Pra quem não sabe, eu tinha uma empresa em Itumbiara, tinha que trabalhar, e ia pra Uberlândia pra fazer faculdade, todo dia. Assim, começo era pandemia, então teve as aulas online, e depois a gente passou pras presenciais. Então eu saía cedinho de Itumbiara, ia pra faculdade, voltava, de tarde ia pro estágio na clínica, e era isso, e trabalhando também, ainda tinha o trabalho. Luta. E tinha dia que eu não conseguia ir no estágio, aí eu ia de plantão. Então eu comecei, na realidade, os estágios meus no plantão. Trabalhava de tarde, ia às 19, ficava até meia-noite, depois ia embora. De Aí manhã depois ainda fui- ia pra Uberlândia. Ia pra Uberlândia. Aí eu depois fui organizando minha agenda e tal, e deu tudo certo. E na hora que eu entrei ali no meu 8º período, 9º, eu comecei o estágio em ortopedia em Uberlândia, numa clínica que é especializada em ortopedia também. E acabava que eu ia para Uberlândia quando não tinha aula também, só para ir para o estágio, para acompanhar cirurgia ortopédica e atendimento ortopédico. Porque aqui em Tumbiara ainda não tinha ortopedista. Então, Você foi o primeiro. como que eu vou aprender ortopedia sem acompanhar o ortopedista? Não tem como, não tem como. E assim, eu já estudava através dos livros, eu ainda não tinha o guia ortopédico, então o que a gente tinha eram os livros da Teresa Fossum. Aí, tanto que o doutor falou, cara, você tem que acompanhar, porque o livro não sangra. Sempre me falou isso. Eu falei, então, vamos cair de cabeça. Aí eu ia sábado também, deixava tudo só para poder acompanhar. Por quê? É aquela coisa que eu falo. Não é o copo meio cheio ou o copo meio vazio, é o tamanho da sua sede. E a sede que eu tenho por conhecimento, a sede que eu procuro para o melhor tratamento dos meus pacientes, eu não quero que pare. E a cada gota d'água que cair no copo, eu vou estar bebendo ela. Então, assim, fiz por onde e no meu 9º período ali da faculdade eu falei, já vou iniciar minha pós-graduação. Troquei uma ideia, falei, vou entrar de cabeça. Já com a rotina muito apertada, entrei na pós de ortopedia. Já tinha feito alguns cursos de cirurgias gerais também, e acompanhando o doutor, fui auxiliar dele muito tempo em cirurgias gerais também, e foi evoluindo o conhecimento. Eu sei que hoje ainda eu sou um grão de mostarda no que eu preciso aprender de conhecimento na ortopedia, na cirurgia geral, na anatomia, porque cada dia que passa tem novas atualizações e a gente tem que se manter atualizado. Mas o que a gente procura, que eu sempre procuro, é sempre fazer o melhor para os nossos pacientes. E isso veio de uma carga também de estágio, de estudo, de acompanhamento. Então hoje me sinto preparado. Você já me acompanhou em cirurgia, você já foi meu auxiliar. Você sabe como que a gente entra. Entra na cirurgia já com os planejamentos. Plano A, plano B, plano C, o que eu vou fazer? Exames, né? Raio-X. Tudo. E eu sempre entro na cirurgia preparado para qualquer intercorrência que tenha. É igual o Halsted fala. Halsted, para quem não sabe, também é o nome de um cirurgião que criou a pinça, que a gente chama de pinça mosquito, que é uma pinça hemostática, ou pinça Halsted. Ele fala, o maior ensinamento para um cirurgião mal preparado é a hemorragia. Então a gente tem que estar preparado sempre para qualquer cirurgia. Então a gente sempre entra preparado. E os estudos me capacitaram para isso, fico muito satisfeito. Sou eternamente grato a Faro pela oportunidade que eu tive e principalmente pela ortopedia. Sou apaixonado no que eu faço, quero aprender mais, preciso estudar mais, preciso correr mais atrás. A gente já corre, mas precisa correr mais. E assim, graças a Deus, hoje lá na clínica, a gente tem todos os equipamentos que são necessários. Então, se um pet chega com uma fratura, não vai demorar dias, semanas para poder ser feita uma cirurgia. A intervenção cirúrgica, ela é feita o mais rápido possível. Claro que a gente tem que fazer planejamento cirúrgico. A gente não entra em cirurgia sem planejar. Exames de imagem, exames de sangue, plano, executa. Então, a gente tem todas as caixas de implantes, implantes externos, implantes internos, como usar as placas. Então, a gente sempre já está muito preparado. Fico muito satisfeito, muito feliz de estar aqui hoje e
Agradecer a doutora Rafaela também, que tem pegado muito paciente meu, que a gente faz encaminhamento, devolvendo conforto, devolvendo saúde e devolvendo também o andar deles. Fico muito Eu acho satisfeito e é um trabalho mútuo, né? Muito É, É uma legal. parceria mútua, Sim, de sim. É uma confiança. simbiose, né, que vocês têm, porque o doutor recebe e aí Isso. trata Eu aquele animal. dependo dele, Isso. né, para tratar a anatomia, tratar toda essa parte de Depois você dá ortopedia cirúrgica. continuidade. E aí a gente vem devolvendo a mobilidade, retirando a dor e devolvendo a autonomia para esse É, paciente. porque se a gente pensa, a gente que é um ser humano, se a gente quebra um dedinho, a gente tem que fazer Sim, fisioterapia. Imagina um animal que às vezes perdeu uma pata. exatamente. Não vai precisar fazer a físio? Com certeza, a fisioterapia, ela é, assim, muito essencial para a reabilitação desse animal, tanto no pós-operatório, né, quanto nos tratamentos conservativos Sim. que a gente tem. Eu acredito que esse âmbito é o âmbito mais legal da gente falar, viu, doutora? O que acontece? Tem muito paciente que chega para a clínica, atendimento clínico ortopédico mesmo. Geralmente, quando a gente tem um atendimento clínico ortopédico que é marcado, agendado, a gente sabe que vai ser problema articular. Sabe não, né? A gente espera que seja ou articular ou neurológico. Já tem uma gama ali das Sim, a gente Às vezes o principais. irmão não tá conseguindo levantar, não Sim. consegue subir no sofá. É isso. E o doutor chega com essa indignação, que tá mancando, viu? Uhum. Tá mancando e tudo mais. Esses atendimentos do dia a dia, acaba que a fisioterapia entra muito aí. Tem atendimento. Igual o doutor falou também no episódio 1. Nós atendemos muito geriatria, muito pet idoso. E acaba, a gente tem um caso que teve evolução imensa de uma paciente em comum. Essa paciente é uma Spitz de 12 anos e ela tinha até um sobrepeso, né? Tem. E o que acontece? Ela chegou pra mim falando, doutor, minha pequena, ela é cardíaca, tem colapso de traqueia e eu acredito que ela tem luxação de patela. Tô sentindo o joelhinho dela estralar. Fiz o atendimento, realmente tem luxação de patela grau 3 no joelho direito e grau 2 no joelho esquerdo. Além disso, a dor focal dela também não era só ali, não. A gente fez exames de abdução, adução, tudo do quadril e percebi que ela tinha muito desconforto e muita dor na articulação coxo-femoral, que é a articulação onde que encaixa o fêmur ali na bacia, né, na pelve do animal. Fomos para os exames radiográficos, né, exames de imagem. Uma displasia coxo-femoral, uma degeneração articular muito forte, muito forte. Só que essa paciente, não é que não cabia ali um procedimento cirúrgico, mas preocupado com a qualidade de vida e com o risco cirúrgico, é o que eu falo. Quando os riscos são maiores que os benefícios, às vezes compensa não operar. A gente vai para outros caminhos, Sim. né? A gente traça outras possibilidades. E qual que foi a possibilidade? Medicamentos e fisioterapia. E hoje ela está tendo evolução. Até mesmo a gente fez a aplicação de outra medicação, que é um anticorpo monoclonal, né? Librela. Librela. E A gente vai falar dele hoje, porque ele é um medicamento que revolucionou, né, a parte ortopédica. ele é muito bom sendo usado no momento correto. Sim. Também. É, Cabe ao profissional também saber quando usar e por que usar. muito caro, né? Sim, e não só isso. Realmente o uso dele tem que ser correto. De qualquer medicação, qualquer droga. Quando a gente vai administrar qualquer droga para o animal, a gente tem que saber o porquê tá usando. Porque às vezes você tá pensando que tá fazendo bem, pode estar fazendo o mal. Então a gente tem que saber usar. E utilizando essas medicações e esse tipo de tratamento multimodal, a doutora Rafaela vai saber falar muito melhor, vou passar até a palavra para ela aqui, que a Mel já não tá tendo mais tantas crises igual apresentava. A dona Mara, tutora dela, ficava acordada à noite. Sim. Ela me relatava, olha, eu e a Mel passamos a madrugada inteira acordadas, nós duas. E aí já teve 2 sessões que as duas chegaram dessa crise, né? Ela, olha, eu e a Mel, a gente não dormiu essa noite. E aí depois que a gente já estava tendo esse acompanhamento com o Léo, né? E comigo na físio, a gente viu que era necessário ainda mais prescrever o Librela para ela, né? E aí depois ela chegou para mim na semana passada, fez uma semana que ela estava com o Librela. E aí ela falou: a Mel é outra, ela já tá até correndo, né? E aí ela teve consulta com o cardio dela aqui em Goiânia. E aí eu achei super legal ela falando que
o doutor perguntou, né? Porque ela passa com esse cardio já há muitos anos, né? Ele faz o acompanhamento do colapso de traqueia dela, que já é o grau 2. E aí, quando ele perguntou, e aí, a físio tem dado resultado? O marido dela falou assim: a Mel é outra cachorra, né? Ela é outra, tem tanto o marido quanto os filhos, e não só ela que está ali, né, nos cuidados com a linha de frente com a Mel, mas assim, as pessoas ao redor já notaram que a Mel é outra cachorra, ela tem outra vida, outra qualidade de vida, ela faz coisas que há muito tempo ela já não conseguia fazer, que é correr, que é andar, que é fazer os passeios dela, dormir bem, porque quando esse animal tem crise, o tutor ele também não dorme, né? Então a gente realmente não cuida só do paciente, mas a gente cuida da família também, né? Realmente. A gente Porque vem abraçando todo mundo para que todo mundo tenha esse conforto, essa qualidade de vida que impacta, né? Não só sim, na saúde do animal, mas impacta na nossa também. porque não é um cachorro. É um É um filho. filho. É um filho. Eu tenho os meus. São meus filhos, eles dormem na minha cama comigo. Se eles ficam mexendo durante a noite, já, o que que tá acontecendo? São crianças mesmo, que hoje em dia, né? Antigamente não tinha isso, mas hoje em dia a gente tem muito carinho por eles, né? E Sim. aí devolver uma qualidade de vida é uma satisfação pra nós, pra eles. E é Isso. maravilhoso. E aí a Mel ainda está em tratamento, mas a gente já tem esse resultado fantástico com ela, que a tutora está super feliz, a família está feliz e a Mel está bem, que esse é o nosso maior propósito, né? A nossa missão é devolver essa qualidade de vida para ela, trazer essa longevidade para que a Mel viva mais e viva melhor, né? E Da melhor assim, maneira. eu queria entender por quê. Muitas vezes a gente não sabe quando é o momento ideal para levar aquele animal para uma ortopedia ou para uma fisioterapia, né? Como é que funciona? Como que eu, no meu papel de tutora, vou identificar que o meu cachorro precisa de ir, né, num tratamento? Porque a gente que é tutora é muito leigo, né, nessa parte. Eu mesmo sendo estudante de medicina veterinária, às vezes eu fico vendo assim, é meu filho, eu não consigo, eu travo. Não, Sim, não vem o lado e profissional. quando eu percebo essa mudança no meu olhar, porque quando eu estava só na parte de clínica e cirurgia, eu não tinha esse olhar direcionado É, para ortopedia, para fisiatria. É um universo totalmente fora da diferente, nossa né? rotina ali do dia a dia. E quando a gente pegava esses casos mais desafiadores, a gente acabava encaminhando para o especialista. Então, só depois que a gente começa a estudar e aí a gente vê que muda o nosso olhar, a gente já bate o olho, a gente já consegue ver que Uhum. aquele animal tem um problema Sim. ortopédico, né? Então, eu acho assim que o primeiro passo é você olhar para o seu animal e ver qual que é a raça dele, qual que é a necessidade que esse animal tem, né? Estudar sobre a Isso, raça. estudar, conhecer mais a fundo o seu animal. O que você precisa saber para trazer mais qualidade de vida para ele, né? Sim, e uma coisa muito interessante, a doutora agora que está na área de fisiatria, ela vai me falar que tanto que a ortopedia é mais complexa do que a gente pensa que é. É muito A difícil. gente pensa É que é só muito osso e difícil. tá tudo certo, né? É Antes de assim, começar a estudar. é muito Sim, complicado. mas assim, é muito interessante isso mesmo. Cada raça ali tem predisposições, então, predisposições não só ortopédicas, né? Então, às vezes a gente pensa, Bulldog vai ter displasia coxofemoral. Nem todo vai ter. E Sim. nem todo não vai ter também. Sim. Então, é muito de Tem os animal para animal. cruzamentos das raças também que não dão bom, Hoje o que a gente tá né? pegando muito, né, doutor, é varus femoral, valgo E femoral, varus tibial, que isso daí, pessoal, é nada mais nada menos que desvio angulares. Então a gente fala aquelas perninhas de alicate, é isso. E isso aí pode causar realmente luxação de patela. Pra quem não sabe, a patela é um ossinho do joelho, né, que fica ali no finalzinho do fêmur e no início da tíbia, tá, pessoal? E o que acontece? Quando esse ossinho sai do lugar, é luxado. Então, essa é a luxação da patela, e esse osso se chama patela. Isso causa desconforto, causa dor no animal, e a gente tem vários graus. Grau 1, grau 2, e grau 3, e até o grau 4, que é onde que a patela já tá fora e não tá voltando mais pro lugar, que aí já é uma cirurgia muito mais complexa. E esse desvio angular aí é muito responsável por essa patologia e por essa dor. Mas
Boa pergunta. E o que a gente tem que ficar atento? Pessoal, seu animal é um animal jovem. Vamos pôr pontos, né? Vocês concordam comigo que um animal seu tá em casa, tem costume de pular no sofá, tem costume de brincar, tem costume de correr, levantar rápido, sair correndo e tá tudo normal. Amanhã ele acorda e tá sentindo uma dificuldade de levantar e não tá conseguindo correr mais. Ele foi para tentar pular no sofá e não conseguiu nem levantar para poder se apoiar no sofá. Tem alguma coisa de errado. Vocês concordam? Então esse é o momento correto. Esse é o momento que a gente analisou ali por perto e viu. Muitas das vezes, não é de uma hora para outra. A artrite aguda pode ser. Tá doendo, articulação, inflamou e tá doendo. E você levou. Acontece muito. Através de um exercício físico que foi exagerado, um pulo, uma extravagância, uma brincadeira. Mas é algo, essas doenças articulares que a gente vê, que a gente pega na rotina, é algo que vem devagar. É o pet, o cachorro, que antes pulava e agora não tá pulando, só tá se apoiando na cadeira, no sofá. Então é algo que vocês têm que atentar muito em casa. E isso é um sinal, sim, de um atendimento ortopédico, um atendimento fisiatra. Mas acredito que a doutora vai concordar comigo que o que acontece muito na fisiatria ainda é vir encaminhamento do ortopedista, não ser o atendimento fisiatra direto. Isso é muito legal, de certa forma, mas acredito que existe espaço para atendimento só fisiatra ainda. Falta o tutor ter o conhecimento de que aquilo existe. Sim, né? Só que é normal isso acontecer. E procurar ajuda é o principal. E a gente tá aqui para isso. E até mesmo entender por que foi no ortopedista, às vezes pode ser cirúrgico. Uma luxação de patela a partir do grau 2. Nós já operamos. Então, isso é muito legal. Eu acredito que vai somar muito pro conhecimento de vocês para olhar mais de perto. O que acontece muito, às vezes, confundir também o profissional clínico, isso aí é muito legal, confundir, às vezes, o ortopédico com o neuro. Sim. Isso é muito comum. Saber diferenciar o que é claudicação, que já é um sinal ortopédico, de uma ataxia, Sim, que já é neurológico. neurológico. Então, tem que saber diferenciar, porque tem doenças que vão causar os dois sinais. Para o público entender melhor como que é a ataxia. A ataxia, a gente fala muito que é como se o animal estivesse com aquele andar de bêbado, aquele andar cambaleante, isso. Uhum. Então, isso já indica um grau de ataxia nesse animal, que já o nosso olhar já direciona para a parte neurológica. A claudicação, ela já é o animal mancar, né? Não apoiar a pata. Não apoiar a pata. Então, às vezes, ele fica dando aqueles pulinhos ali de coelho, né? E levanta a patinha. Então, aí a gente já direciona para um olhar mais de ortopedia. Ortopedia clínica Ortopedia mesmo clínica. ou cirúrgica. A gente, Isso. não pro lado neuro, quando a gente fala neuro, não só de cerebral, viu, pessoal? Isso. Neuro coluna. A medula vertebral, tudo. Então, tá tudo relacionado ali. Mas é Protusão. interessante você falar, porque o ortopedista trata a Trata os hérnia dois, também, né? não trata? Hoje, na especialidade da ortopedia veterinária, depende de onde que você vai fazer sua pós-graduação ou até mesmo residência. Eu faço na Anclivepa, ortopedia e neurocirurgia, mas existem pós-graduação só de ortopedia. Só que eu acho que o profissional, ele não pode ficar só ali na pós-graduação, ainda mais de ortopedia e neuro. Tem que estar atento em atualizações e também cursos. Porque, assim, é muito mais complexo. Igual eu falo, a ortopedia, o buraco é bem mais embaixo. Pós-operatório, você vai estar com o animal ali, o acompanhamento... 60 dias, 90. Até mais. Quando é articular, então, eu falo, pessoal, agora o paciente de você... Agora, meu paciente é comigo o resto da vida, a gente tá junto nessa. A gente tá junto nessa, ele tem que ficar bom. E isso acontece mais na fisioterapia ainda do que na ortopedia. Ainda, Porque é parceria o resto da vida ali, uma doença articular degenerativa principalmente. Esse processo é muito dolorido e a gente não quer dor. A gente só quer E também salvar patas. tem os sinais mais sutis,
que é aquele andar rebolante, né? O animal rebola muito e às vezes a gente acha bonitinho. Olha lá, ele tá rebolando. Golden tem muito esse rebolado, né? Exatamente. E Acho Golden é uma das principais raças, né? 70% dos Goldens, eles vão ter displasia Uhum. coxofemoral, Isso mesmo. né? Então, são esses sinais mais sutis que a gente tem que estar sempre conversando com o tutor, abordando, tentando direcionar esse olhar para que eles identifiquem isso em casa e tragam para a gente. Porque o tutor é a pessoa que mais vai ficar com esse animal, ela é a que mais conhece o cachorro dela. Então, a partir do momento que a gente começa a falar mais desses sinais, para ele saber identificar e ver, falar, olha, tem algo errado aqui. Aí a gente vai conseguir diagnosticar mais da forma correta também. Sim. Eu sei que você está perguntando, mas eu tenho uma pergunta para a doutora muito legal. Doutora, o que você acha mais desafiador? O tratamento de reabilitação pós-operatório ou uma doença articular degenerativa ou neurológico? Eu acho que eu acredito que você vai responder. Só que eu quero saber também da parte de pós-operatório envolvido de fratura. Quero que você me fale também. Assim, a nossa parte como reabilitadores, a gente fala que a parte que a gente mais vai ver o resultado do nosso trabalho é a reabilitação da parte neurológica. É aquele animal que não anda e aí que ele vai depender da reabilitação realmente para que ele volte a reaprender a andar. Na cirurgia ortopédica, nem sempre, né? Às vezes, só com a cirurgia, ele já vai começar a voltar Em 24 horas, às vezes, já isso, tá a se apoiando. introduzir, a voltar a usar aquele membro dele. Não que não seja necessário, porque a fisioterapia ela é extremamente essencial no pós-operatório para que esse animal venha apoiar esse membro o mais rápido possível e favorecer a consolidação óssea. Mas na parte neurológica é a parte que a gente mais se sente, é a parte mais gratificante, que a gente mais vê o nosso suor ali acontecendo, né? De reintroduzir esse animal a devolver a autonomia dele, assim, é muito legal. E a parte da doença articular degenerativa é muito desafiadora, né? Então, assim, são uns extremos, né? Mas É difícil, né? Falar qual que é mais complexo. é mais difícil. É porque é tudo muito difícil. Mas a reabilitação neurológica, ela é mais desafiadora, ela é mais demorada, exige mais de nós, né? São mais Até sessões. na medicina humana também Isso. é, né? E exige mais esse olhar, e aí é onde a gente colhe o resultado do nosso trabalho, que a gente vê ali aquele animal voltar a andar pela reabilitação que ele passou. Isso, Perfeito. legal. E assim, tem muito tutor que ele vai confundir. Ah, não, meu animal tá velho, ele não tá com dor. Isso acontece muito. Como que tem essa noção? Não, ou assim, não tem isso. Ah, tá velho, tá com dor. Não é normal sentir dor, né? Não, dor não é normal. Não é normal. Temos que colocar alguns pontos aí. Não é que todo animal idoso vá ter uma doença articular, mas é muito comum ter. Muito comum. É um dos fatores, Da né, para que idade. se ocorra a doença Uhum. articular degenerativa. Um fator é o envelhecimento. Isso mesmo. Só que esse animal ficar só deitado, ele não ter mais nenhuma atividade, ele não conseguir fazer as coisas que ele fazia, já não é normal. Então, ele pode estar mascarando um sinal de dor e que ele está sofrendo em silêncio. E eu sei que vai ter uma pergunta que a Paula vai perguntar, eu já vou adiantar dessa pergunta, porque eu sei que é sobre obesidade. Sim. E isso acontece muito. É muito comum. Eu acredito que eu e a doutora Rafaela pega muito pet obeso para atender, e o emagrecimento é fundamental, viu, pessoal? Não que a gente não quer que o cachorro seja vistoso, tá? Mas não é saudável. Tem muita gente que fala que é bonito. Não é Realmente saudável. É fofinho, gostoso de apertar, mas... Não é saudável, mas gera desconforto articular, porque aquele peso ali vai pressionar as articulações. O animal, ele é quadrúpede, ele não é bípede igual a gente, então não é só 2 articulações, 4 articulações, 5 são várias, que vai estar sendo sobrecarregadas, né? Então, a gente pega muito displasia de cotovelo, displasia coxofemoral, não luxação de patela, mas artrite ou doença articular degenerativa no joelho, que é muito... Ruptura. Nossa, ruptura de ligamento cruzado. Só que a ruptura do ligamento,
ela é muito interessante, porque ela vem pela degeneração do ligamento cruzado. Então, o ligamento ele é multifilamentar, ali que, para quem não sabe, pessoal, igual o jogador de futebol que rompe o ligamento no estádio, né, jogando bola. Isso acontece com os pets também. Acontece muito quando a gente tem um ângulo da tíbia, do platô tibial, que é aqui, ó. A gente tem aqui, meu braço é o fêmur, e aqui é a tíbia. Aqui é o joelho, né? Os dois juntos é o joelho. Aqui a gente tem vários ligamentos. Nós temos o ligamento colateral lateral, que fica no epicôndilo do fêmur, na lateral do fêmur, pega aqui na cabeça da fíbula. Temos o medial colateral e dentro da cápsula articular, dentro da articulação ali, a gente tem 2 ligamentos que se cruzam, o cruzado cranial e o cruzado caudal. Muito comum hoje na rotina ortopédica e fisiatra a gente pegar atendimento que o pet não está apoiando mais a pata ou está apoiando assim, ó, que a gente chama de pisar em pinça. A ruptura do cranial, que é o que acontece com os jogadores no trauma, nos pets acontece por degeneração desse ligamento. Ele é assim, ó, ele é vários filamentinhos. Aí vai se degenerando, insuficiência, se rompe. E, pessoal, isso pode acontecer por sobrepeso, excesso de uma atividade exacerbada, né, muito forte, e realmente até mesmo por outras doenças, outras patologias pode acontecer. A inflamação da cápsula articular também pode agravar essa ruptura. E é caso cirúrgico, né, doutora? E a reabilitação disso aí realmente é... ocorre, né, essa ruptura de um lado, consequentemente, esse processo já pode estar acontecendo do outro lado. Reabilitação no animal obeso é mais difícil. Então, assim, aí entra o nosso trabalho mútuo, né? Ele vai entrar com a parte cirúrgica para corrigir e eu vou entrar, consequentemente, para evitar com que venha romper no membro contralateral e tratar esse sobrepeso, essa inflamação que se formou ali. E quando chega com 3 meses que rompeu o ligamento e já não tem nem musculatura, doutora? Não tem musculatura e muitas das vezes a gente vê muito que já está rompido dos 2 lados. Eu já vi animais que já têm essa ruptura. O cachorro continua andando? Continua, adapta. porque ele se adapta. Sente muita dor, mas não fica tão bom. E aí vem esse animal já rompido. Eu já vi acontecer em animal que tá há 3 anos com os ligamentos dos 2 membros rompidos. E não passou por cirurgia. E assim, tá, né, sofrendo, né? Tá em sofrimento. Nós pegamos, quando eu fazia estágio lá em Uberlândia, só em ortopedia, um caso que tinha ruptura do ligamento cruzado nos 2 joelhos e displasia de cotovelo. Nossa, muita dificuldade de deambular, muita dificuldade de andar. E aí a gente sofre, né, de ver esse animal nessa situação e o tutor não ter noção do quanto esse animal está sofrendo com dor. Então, muitas das vezes isso começa em casa, né, no manejo ambiental que esse animal está. Então, é isso que eu falo mais uma vez, sobre esse olhar que o tutor tem que desenvolver para ver se esse animal dele está num ambiente que está adequado para ele, né? Para que não venha a chegar nessa situação de ter essas doenças, de passar por essa dor, né? De ter que ir para a cirurgia, passar por uma reabilitação. Então, o manejo ambiental, ele é o pilar do tratamento multimodal para a doença articular. Inclusive, assim, saindo um pouquinho fora do tema, eu acho que entra aí a tarefa do médico veterinário, hoje em dia, ter acesso às redes sociais. Porque a gente conscientizar esse tutor, o tutor não vai ficar aí num consultório veterinário para poder falar com a gente assim, o que eu preciso fazer para cuidar do meu animal? Não vai, isso não é realidade. Mas a gente tem que ir até ele, né? E vocês dois são muito ativos nas redes sociais, isso é muito interessante. Eu acho que é muito importante ter essa criação de consciência no tutor a partir desse ponto, porque antigamente a gente não tinha isso. Não tinha como eu criar consciência no tutor como ele vai cuidar do animal dele da forma correta, qual que é o momento correto, né? Inclusive, foi um dos pontos que eu falei com o doutor César, não, vamos trazer de imediato a Rafaela e o Leonardo para o podcast, porque a gente tem que conscientizar os tutores. Abrir o olhar, Abrir o olhar, porque às vezes a pessoa não tem consciência que aquilo ali... Mas, gente, a medicina veterinária, um cachorro, tudo que acontece com o ser humano acontece com o cachorro, praticamente. Isso. Então... Uma coisa muito interessante,
eu acredito que o doutor já viu, o doutor Celso já viu, acho que até a doutora Rafaela já viu comentar muito com os tutores, porque às vezes eles não entendem e eles precisam entender, e é muito interessante. O cachorro, e assim, eles são digitógrados, né? Eles andam na ponta dos dígitos, em vez de andar na planta dos pés, igual nós andamos. Então, toda vez que eles vão se levantar, o corpo tende a se abrir, e eles fazem a força contrária, para poder ficar em pé. Isso que a doutora falou é muito interessante do ambiente, porque é um dos passos para um animal que tem displasia coxofemoral, displasia de cotovelo, é um ambiente piso liso. Se você tem um Golden, não coloca um porcelanato na sua casa. Não que você já tenha um porcelanato, você não vai arrancar tudo, né? Eu sei que você não vai fazer isso. Ter as adaptações. É o que eu falo muito. Pessoal, onde que o Bob, vamos lá, que mais fica? Esse local, coloca um tapete moeda, tapete EVA, eu sei que vai dar trabalho, mas... Uma rampa, uma escada. Porque a escada em começa com mudanças simples. A escada, ela pode agravar e ajudar em problemas articulares. Ruptura do ligamento cruzado, displasia coxofemoral. Subir a escada, um animal com sobrepeso, dificulta. Vamos lá. Eu falo assim, pra cama. São os traumas repetitivos ali, É isso né? mesmo. Esse animal vai subir e levantar quantas vezes no dia? Sim. Centenas de vezes. E ó... Tem os animais que pulam o dia inteiro. Meu pula janela. O que acontece? Quando eu fiz estágio, o Dr. Fernando, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Na anatomia, nós andamos... Nosso fêmur é reto e a nossa tíbia é reta e vai para os pés. O cachorro não. Ele tem esse ângulo aqui. E esse ângulo é como se fosse que ele está andando reto, é como se ele estivesse subindo uma escada ou uma montanha todo dia. Então, é esse estresse que ele sofre. Então, imagina subir a escada. E aí, o sobrepeso, junto com isso, a articulação ela não foi feita para aguentar 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos a mais em cima dela. Porque aí o animal vai fazer esses movimentos várias vezes ao dia. E aí vai gerar mais trauma repetitivo em cima dessa articulação. Por isso que que a gente tem os score corporal, que nos ajuda a manter o animal mais saudável. Isso mesmo. E aí entra o trabalho também do nutrólogo veterinário. Isso é muito legal. Que a gente cardiologista, né? Porque igual o cardiologista da Mel, ele pede, olha, eu quero que a Mel emagreça. Preciso que ela chegue nesse peso. Isso. Por quê? Para trazer saúde para o coração dela. Então, quando a gente fala da obesidade, a gente não está falando só da nossa área, mas a obesidade, ela reduz a expectativa de vida desse animal em 2 até 3 anos. Todas as áreas são afetadas com a obesidade animal. Isso, e ela vai trazer outros fatores de doença para esse animal, não só como cardíaco, mas endócrino. Endocrinopatia é muito comum. A endocrinopatia, a diabetes, né? Hepatopatias. Isso, diversas doenças. Hepático. Como eu consigo identificar que meu animal tá obeso? Tá obeso? Ó, é um pouco simples, mas também é um pouco difícil. Você olhando por cima... É uma brincadeira, mas olhando por cima assim, tá parecendo um salaminho ali, realmente você já consegue ver. Mas é a silhueta. Isso, você consegue ver as vértebras, os ossos, ou não, tem uma camada de gordura ali tampando. Na hora que passa na mão, né, eu vou fazer um carinho. Mas tem na internet, a gente pode disponibilizar depois, embaixo aqui, um link onde que a gente tem o score corporal. Eu peço pro editor encaixar aqui. Aí, o score corporal PET. Grau 1, 2, 3, 4 e 5. Avaliando, o 5 já tá com sobrepeso, viu, pessoal? Tem que estar entre o 3 ali, que tá legal. Já pode ir pra fisioterapia pra fazer emagrecimento. Isso, e também avaliar através da raça. Qual que é o peso indicado pra raça do meu cachorro? Tamanho, né? E aí, se tiver muito acima daquilo ali, como que tá a alimentação? Como que tá o excesso de petiscos que a gente vê muito, né? Exercícios. Os exercícios, a rotina desse animal. Mas o mais preocupante nesses animais obesos é que os tutores, tudo eles dão pro animal comer. Tudo que eles comem, eles oferecem pro animal deles. E eles acham que estão fazendo bem, mas estão reduzindo aí a expectativa de vida desse animal. A gente que é ser humano, a gente não pode comer o que a gente come. Eu nunca vou esquecer, eu tava num atendimento, eu era estagiário, 2 anos atrás. Aí tinha uma paciente que o Dr. Celso estava atendendo. Aí o doutor, não, mas ela come o quê? Só ração. Não, mas de vez em quando alguma comidinha? Não, só molho o pão um pouquinho no café
e dou pra ela, tá? Só isso. Recentemente, até o cachorrinho do meu estagiário, ele foi diagnosticado com osteoartrose. E aí, eu conversando com a mãe dele, né, que é que cuida dele, ela, não, no café da manhã ele come ovos e bacon. O E aí- cachorro? Sim, Não. e ele é um É raro, mas pincher quase pequeno sempre que tá com acontece. 7 quilos, né? Ele tá com o dobro de peso pro porte dele. E ele está sofrendo com sobrepeso e com a doença articular degenerativa. O ovo não me espanta, mas o bacon. Sim, Não, mas até e o o tutor acha ser que integrado que correto, está né? fazendo bem para aquele animal. Ah, ele tá me olhando, aí agora ele não fica sem. E realmente vim fazendo esse trabalho de retirar, né, quando a gente Difícil. começa a fazer o acompanhamento para perda de peso, que a gente entra com a ração de obesidade que não pode ter esses petiscos mais, aí é muito difícil. E qual que é a nossa dica para quem quer dar alimentação natural? Procurar um nutrólogo veterinário. Com certeza. E assim, gente, para vocês, como o tutor não tem esse conhecimento de causa, né? Não sabe o que está acontecendo. Tem uma coisa assim que é muito importante a gente valorizar muito, né? Que às vezes é esse cachorro. Ou a gente também fazer, de certa forma, trazer mais conhecimento para esses empresários que são os pet shops, né? E aí hoje a gente tem o nosso parceiro aqui, que é o Titi Au. Sim. Tem o nosso estagiário lá, que é o Gladson, que ele trabalha lá. E aí ele ajuda a identificar exatamente esses pontos. E ele faz veterinária, Faz né? veterinária, ele ajuda a Estagiário identificar. nosso. Tá com sobrepeso? Será que esse animal tá sentindo dor? Ele já tem essa noção, porque ele já participa ali do nosso dia a dia. Então, ele consegue encaminhar esse tutor lá pra gente, né? Sim. Isso é Realmente ter vê o a conhecimento. obesidade como uma doença, né? Não como algo banal e bonitinho. Isso, está obeso, mas isso não implica em nada na saúde dele. É tem que realmente indicar. saber que a obesidade vai trazer consequências Sim. mais adiante. É igual outro ponto que acontece muito. Eu atendo muito pug também. Muito pug. E na cirurgia geral a gente faz a rinoplastia e estafilectomia. É muito bom, muito interessante para a saúde e ajuda na respiração deles, mas muitas das vezes eles chegam obesos. Também tem que ter o manejo de peso. Isso daí é um do fator que mais implica também na dificuldade respiratória. Então, realmente tem que ter um tratamento multimodal, né? Não é somente um tratamento, são vários tratamentos unidos. O pilar número 1 do tratamento multimodal é o manejo ambiental, que são coisas simples que você já consegue orientar o tutor e ele já começar a adaptar, e o fator obesidade, né? O pilar. Depois vem a fisioterapia, depois vem os analgésicos, né? Então, às vezes a gente vê muito que muda, né? Primeiro vai no clínico e ele já entra com uma analgesia e só, né? E não está fazendo toda essa pirâmide do tratamento multimodal. Sim. E vira uma bola de neve. Exatamente. E aí, outro tema que é muito em alto dentro da veterinária é a osteoartrite. Pelo que eu vi na apresentação que a gente fez com a Zoetis, que eles apresentaram pra gente, foi uma taxa de 50% dos cães tem osteoartrite dos animais? Podem ter, né? Podem ter. Isso. É muito alto. Sim, Qual que é o impacto dessa doença no dia a dia do animal? Muito. É dor, é inflamação da articulação. De vida, Isso. E não que vai evoluir. longevidade. Sim. Mas não que vai evoluir, mas a osteoartrite pode evoluir sim para uma osteoartrose, que é o próximo passo, que é a degeneração da E tem articulação. um mito que as pessoas acham que o gato não vai desenvolver problema articular, porque o gato é muito flexível, o gato pula pra lá, pula pra cá. É aí que tá o problema. E o gato é o mais sedentário, né, de todos. Ele dorme Ainda mais o gato que não tem praticamente- acesso à rua, né? Isso, ele dorme basicamente mais da metade 18 do horas, eu dia, né? Então, é um olhar do tutor para esse animal dele também, de Uhum. pesar a ração, de saber que, olha, meu animal está comendo a quantidade ideal pro dia. Como que tá eu tô pesando a ração dele ou eu tô dando porque eu tô vendo ele ali pedir, né? Uhum. E tem coisas muito graves que a gente ainda vê, que é a pessoa encher o pote e largar lá à vontade para ele comer o dia inteiro. E o gato não fala quando ele sente dor, né? Porque o gato, a gente sabe que o gato, ele tem essa mania enorme de esconder os Eles problemas dele. escondem. O e- linear de dor de gato é fantástico. É Eles totalmente escondem. diferente do que do Uhum. cão. Então, aí que tem que ter o olhar mais atento ainda.
sobre subir no sofá, tudo isso, porque o gato ele vai apresentar essas principais dificuldades. Não vai ficar com medo de descer uma mesa dessa altura, não Ou vai às vezes conseguir a pessoa pular. vai falar, não, ele é muito preguiçoso, é normal, mas Às não vezes é é normal. isso, né? Ela Gato, está ele pula pra lá e interpretando, pra cá tranquilamente. ela tá interpretando ele de forma errada. E não tá pulando, vamos abrir um pontinho de interrogação E gato gordo? Quando você vai pegar Pega ele, muito. se ele mostra que ele tá com dor, né? Se ele chora, se ele gesticula diferente, né? E é uma coisa que o clínico também, não só a gente que tá na área de ortopedia e fisiatria, tem que saber diferenciar muito do não me toque e da dor. Porque gato também tem isso. Ele é muito Sim. particular. Não me toque, não quero que Não você me encoste toque, aqui. ele vai ser sempre assim. Agora tá com Depende. dor. Tá com dor. É porque eu tenho um diferente. gato meu que ele me bate. Então, se eu pego assim, nele. às vezes tem que fazer. Às vezes não. Tem que ser uma avaliação muito minuciosa. Volta ali de novo. Vai onde que tá doendo menos. Você viu mancar, tá mancando no membro torácico? Vamos começar ali embaixo. Sim. Pra ele entender. Vai devagar. Então, assim, gato é diferente. E é bem mais complexo. Bem mais complexo mesmo. Mas é muito legal. E agora eu tenho uma pergunta pra você, Paula. Ih, lascada. Vamos Que ver. você participa muito de cirurgia e de atendimento clínico e vai ser cardiologista. O que você mais acha legal e mais se interessa fora cardiologia veterinária hoje na clínica e em cirurgia? Aí, eu O que acho você mais gostou de ver até hoje? Eu acho que ver a complexidade de uma cirurgia, que eu entro ali naquela sala e eu fico, gente, o que que é isso? Porque é tanto detalhe. E aí, quando eu comecei a ver vocês operando, inclusive, foi uma coisa que me deixou abismada. Eu fiquei, gente, assim, entrando um pouquinho na parte de religião, é impossível não existir Deus. Porque é tão detalhezinho, tão detalhista, tão perfeito, que eu fiquei tão, assim, sabe, muito abismada, porque cada artéria, cada veia, cada articulação tem sua função que ajuda no outro lugar. E é tão bonito de ver A isso. anatomia é linda, É né? linda. Eu não entendo de anatomia, gente. Eu sou péssima em anatomia. Já vou adiantando aqui, não vou ser uma profissional. Já vamos fazer Boa uma em prova de anatomista. anatomia pra Vou zerar. Paola. Tenho conhecimento ali, sei algumas coisas, mas. E assim, eu vendo realmente essa a cirurgia em si, né? Na parte que é cirúrgica, eu fico muito encantada, mas eu já sei que pra mim não vai estar dando, não é uma parte que eu me interesso. É porque a gente pensa que é só abrir ali e pronto. Não é né? abrir e rasgar, Não, tem não que ter né? conhecimento. E Onde você assim, vai furar? Onde você vai abrir? Você já viu na ortopedia, principalmente, que a gente preza por não cortar a musculatura, né? Você já viu Porque nas senão cirurgias. não A tem como gente entra, cicatrização, é muito a difícil. gente entra nos processos de aponeurose mesmo ali, Uhum. que é o encontro das musculaturas, para não ser tão traumático também. Esse é o nosso maior cuidado mesmo ali. A gente tem que tomar muito cuidado para ter uma cirurgia muito mais limpa, uma cirurgia muito melhor e uma reabilitação melhor ainda, né? Aí entra a importância de um profissional que tem conhecimento, né? Que tem profissional que já vai, ó, Sai rasgando. rasgando tudo, né? tudo, aí a hora que esse animal vai andar, cadê? Não anda. Então, no caso da osteoartrite, né, que é uma doença que tem alto impacto na vida dos animais, o Librela e o Solensia é um medicamento incrível, né, que se aplicado, como o doutor já falou, da maneira correta, vai trazer um resultado enorme, né, e foi um avanço enorme que a Zoetis trouxe, né, que é distribuído pela Suprifarma, para os nossos atendimentos, né, como que isso melhorou tanto para os seus pacientes, doutora, quanto para os seus? Acho que mútuo, né, doutora? A gente tem utilizado o Librela para pacientes idosos, onde não cabe em cirurgia, que tem mais comorbidades, né? E acaba que a gente não vai conseguir levar eles para uma mesa cirúrgica e tá atrapalhando no movimento. Então acaba que junto com a fisioterapia, Comprometendo, né, a Sim. qualidade de vida dele, que a E- gente não consegue tirar essa dor nem com outro medicamento às vezes já e nem com a tentou, físio. já entrou com medicações para dor neuropática, já entrou Isso. anti-inflamatórios e ali não cabe mais medicação. A cabe gente está mais utilizando o nenhuma outra. Librela e está tendo resposta bem positiva. Só que eu e a doutora, antes de entrar com medicações e tratamentos, a gente olha muito artigo. Muitos estudos científicos embasados mesmo para poder realmente entrar com tratamento e dar certo. E a gente está tendo sua resposta positiva até o momento, E graças aí a eu tô Deus. acompanhando a Mel, que ela tomou Librela há mais ou menos uns 10 Sim, dias. a Jessie vai e- começar com você, se eu não me E engano. com uma semana a tutora ela tomou em uma sessão, passou na outra semana, ela voltou para a próxima sessão e a tutora já estava assim maravilhada com o que a Mel já tinha evoluído de dor, já estava conseguindo dormir
né, bem a noite toda, não estava tendo as crises de ficar passando a noite acordada, ansiosa e ofegante. E isso, no caso da Mel, compromete a parte cardiológica dela, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, o Librela trouxe esse conforto para ela, a gente conversou, o Léo prescreveu. Eu estou acompanhando, o cardiologista dela também está acompanhando e a gente está colhendo os benefícios do Librela, que age diretamente no foco da dor, né? Ele é uma terapia moderna, é um anticorpo, né, monoclonal, e que ele vai se ligar no NGF ali diretamente na articulação, tratando diretamente a via primária da dor, né? Então é Ou muito... seja, para pets que têm comorbidades, não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Porque ele só É vai ali naquele excelente. receptor específico. Sim, Isso. isso E mesmo. assim, pra quem não entendeu, o Librela, ele tem o receptor pro cão e o Solência pro Pro gato. gato. Mas é a mesma função. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, o que as pessoas precisam saber sobre a fisioterapia veterinária pra gente finalizar? Então, eu escuto muito, né, as pessoas falando assim que a fisioterapia é para rico, é para quem tem condição de fazer, porque acham que é algo supérfluo, né? Então, eu acredito que é bom a gente falar sobre isso, que a fisioterapia não é artigo de luxo, ela é essencial, ela é uma ciência que se une com a ortopedia para a gente trazer e tratar doenças e trazer qualidade de vida para esses animais, né? Trazer conforto, analgesia, qualidade de vida, reabilitação e mais autonomia para esse paciente. Um ponto que eu tenho que falar é que muitas das vezes pensa que ortopedia é só cirurgia. E não. Aí sim a gente pode falar também Inclusive, que eu a ia perguntar fisiatria, sobre a que a fisiatria entra junto. Eu acho que o trabalho mais bonito é esse trabalho junto. Isso daí acaba Esse é o que nosso diferencial hoje. é uma evolução muito Um grande. Dos pacientes. ortopedista e Vocês uma coexistem, fisiatra trabalhando em conjunto para trazer o melhor protocolo, o melhor tratamento para o paciente. É difícil ter um paciente meu que eu falo, não vou encaminhar para Rafa. A maioria vai. A maioria tem encaminhamento. E não só, pessoal. Pacientes ortopédicos. Tratamento de ferida. Bastante. Ajuda muito. A fisioterapia tem outros tratamentos também. uma reabilitação, né? Nós temos diversas terapias que a gente faz em uma sessão, né? Os diversos protocolos que a gente usa, como laser, né? Como o Léo falou. Uhum. Ele vai agir acelerando a cicatrização, porque ele estimula colágeno, estimula as células, né? Para elas se regenerarem mais rápido. Então, o laser, ele vem tirando a inflamação, trazendo analgesia e acelerando o processo de cicatrização. Temos também magnetoterapia, eletroterapia, a esteira aquática. Sim. Tudo isso engloba, né, a nossa sessão de fisioterapia na Physiocare. A cinesioterapia, né? Massagens, alongamentos. Então, a fisiatria, ela é ampla e a gente monta os protocolos de acordo com cada necessidade do animal. Não existe receita de bolo. Esse é o recado. Não é engessado, né? Não, cada caso é um caso e nunca vai ser igual. Nada. Nunca vai ser igual. Por isso que é legal. E por isso que a gente gosta. Tem um recado pra gente fechar aqui com chave de ouro que vocês gostariam de deixar pro nosso público que tá assistindo a gente aqui agora? A minha mensagem é trazer esse olhar preventivo do tutor, né? De começar a olhar esse animal em casa, a mudar o ambiente que esse animal precisa, a ver a raça que ele tem, né? Para trazer o que aquela raça merece de tratamento específico, de olhar específico. É esse olhar mesmo de prevenção, de foco em qualidade de vida e em longevidade. Porque muitas das vezes, se o tutor não tem esse olhar, não faz esse manejo, ele vai chegar para a gente já com uma doença mais avançada e vai se tornar mais difícil o tratamento desse animal, né? E pode acontecer da gente, em conjunto, não conseguir resolver e trazer a cura para esse animal, né? Ou a estabilização para ele.
Sim, falando disso, é muito interessante, antes de finalizar, falar que muitas das vezes chega para nós, para atendimento, e quer que resolve o problema no mesmo momento do atendimento. Ou com uma, duas Não é sessões. assim, é Uma um coisa que Em tratamento. lugar demorou, nenhum. Na algo que medicina não existe isso. algo que vem evoluindo anos para acontecer, a gente não vai resolver em Em poucas 2 dias, semanas. em 2 semanas, Resultado não. imediato, gente, só tomando remédio pra dor de cabeça. Aí, em 2 horas, você tá show. Mas o Mas resto, o meu recado que fica para os tutores e para os estudantes é realmente o cuidado de casa, principalmente alimentar, ambiente e muito cuidado, pessoal, principalmente do nosso interior. Deixar o portão aberto para o cachorro que dá a voltinha no bairro para não acontecer acidente e geralmente corre para nós para resolver essa fratura. Nós estamos prontos e preparados para isso, mas podemos evitar. Acidentes acontecem e por isso que o nome é acidente. E para estudantes, façam estágio, estudem e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mesmo que seja meia-noite, você quer vencer, quer ser um bom profissional, estude e correr atrás. É isso, esse é o recado e bora trabalhar e bora fazer um trabalho bem feito. É isso aí. é maravilhoso, pessoal. Eu amei estar aqui nesse bate-papo. Eu aprendi demais, porque eu não fico muito na rotina da fisioterapia, fico mais na ortopedia com o Leonardo. Mas eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Realmente foi uma coisa assim que eu vou levar para minha profissão. E tenho certeza que todo mundo tá aqui assistindo conseguiu aprender muita coisa e vai extrair muita coisa de melhor, tanto para o seu cachorro quanto para você que está aprendendo também como profissional. E para encerrar o nosso podcast, antes de mais nada, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores: a Clínica Veterinária Faro Animal, a Farmácia Veterinária Toda Dói, a Physiocare Pet, que está trazendo reabilitação para os nossos pets, o Pet Shop Titia Wow Pet, a Zoetis e a Suprifarma, que está trazendo um avanço em medicações veterinárias, e também a Avanço e Soluções Empresariais, que apoiam o nosso crescimento nos bastidores. Até a próxima e se inscreve aqui no nosso canal para você assistir os próximos episódios do FaroCast.